Olá para todos. Eu vou falar para vocês hoje de um problema que é muito recorrente em aplicações de trigonometria. E onde está o cursor? Às vezes você sabe o seno ou cosseno de um ângulo, você quer descobrir quem é esse ângulo, certo? É um problema que aparece com muita frequência em aplicações da trigonometria, como nas engenharias, na física, na astronomia, certo? Aqui onde está o cursor? A gente sabe que o seno de 30 graus é um meio, certo? Mas aqui eu tenho uma outra operação, que é o seguinte: o seno de um ângulo θ é igual a 1 meio. Quem é esse ângulo θ? Certo? Aqui em cima eu dou o ângulo θ, o ângulo 30 graus, e descubro o seno dele, 1 meio. Aqui embaixo eu dou o seno de um ângulo, seno é 1 meio, e quero descobrir quem é esse ângulo. Quem é o ângulo que tem esse seno, 1 meio? Observe que são duas operações inversas uma da outra, né? Na de cima você dá o ângulo e encontra o seno. Na de baixo você dá o seno e quer descobrir quem é o ângulo, certo? Vamos ver isso aqui em detalhes. Pronto. Essa notação aqui, onde está o cursor, essa de cima e a de baixo significa a mesma coisa, né? São duas notações diferentes para a mesma coisa. Às vezes você vai encontrar a de cima, às vezes a de baixo. Elas simbolizam a mesma coisa. A notação de cima quer dizer o seguinte: qual é o ângulo θ que tem seno 1 meio? Quem é o ângulo θ que o seno dá 1 meio? A gente sabe que esse ângulo é 30 graus ou π sobre 6 radianos, né? Então, quando você vê por aí esse seno a menos 1, o argumento dele, né, não é um ângulo, é um seno. O resultado da operação do seno a menos 1 é que dá um ângulo. Então, aqui, qual é o ângulo θ que o seno dá 1 meio? Aí você pode encontrar isso também por aí dessa forma aqui. Ó. Θ é o arco cujo seno é 1 meio. Quer dizer a mesma coisa, né? Arco de seno é 1 meio. Qual o ângulo θ cujo seno dá 1 meio? O resultado é o mesmo, é o ângulo de 30 graus, ou π sobre 6 radianos, certo? No caso do cosseno, aqui do lado direito, ó, esse simbolismo aqui quer dizer o quê? Θ cosseno a menos 1 de 1 meio. Isso quer dizer o seguinte: quem é o ângulo θ que o cosseno dá 1 meio? Qual o ângulo θ que o cosseno dá 1 meio? A gente sabe, é o ângulo de 60 graus, ó, ou π sobre 3 radianos, né? Às vezes, você vai encontrar também essa notação assim, ó. Θ, arco cujo cosseno é 1 meio. Certo? Qual o ângulo θ que o cosseno dá 1 meio? Então, às vezes a notação de cima, às vezes você acha por aí a notação de baixo, mas quer dizer a mesma coisa. Certo? Quer seja seno ou cosseno, lembrando uma coisa, certo? Seno a menos 1, isso aqui não é 1 dividido por seno, né? Tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Seno a menos 1, você não vai colocar o seno no denominador. Certo? Esse seno a menos 1 é um simbolismo. Você vai colocar aqui dentro do argumento, você vai colocar o seno. Se eu colocar o meio, o resultado vai ser um ângulo de 30 graus. É um ângulo que tem seno no meio. Né? Isso que eu estou dizendo vale também para tangente. Você vê por aí, θ é igual a tangente a menos 1 de 1. Quer dizer o quê? Qual é o ângulo θ que a tangente dá 1? Certo? Qual o ângulo θ que a tangente dá 1? A gente sabe que é o ângulo de 45 graus. Ó, ou π sobre 4 radianos, certo? Às vezes aparece essa notação aqui, ó. Θ, arco cuja tangente é 1. Arco tangente 1, isso quer dizer o quê? Qual o ângulo θ que a tangente dá 1? Mesma coisa, o resultado é θ 45 graus, π sobre 4 radianos, né? E lembrando, né, que tangente a menos 1 de 1, isso aqui não é 1 sobre tangente de 1, certo? Isso aqui, tangente a menos 1, você não vai colocar tangente no denominador. Tangente a menos 1 é um simbolismo para indicar o quê? O argumento aqui é 1. Certo? Eu quero descobrir qual o ângulo que a tangente é 1. O resultado disso aqui é o ângulo de 45 graus. O π sobre 4 radianos. Certo? Pronto. Então, resumindo, se você tiver... Qual o argumento do seno? O argumento do seno é um ângulo. Seno de 30 graus. O resultado é o seno. Certo? Seno de 45 graus, o resultado é o seno. O argumento do seno é um ângulo. Mas se você ver por aí, seno a menos 1, o argumento desse seno a menos 1, ele é um seno. Certo? Seno a menos 1 é um seno. O resultado da operação é que é um ângulo. Por exemplo, seno a menos 1 de 1 meio, quer dizer o quê? Qual o ângulo que o seno dá 1 meio? Então, o argumento aqui é um seno, 1 meio. O resultado é o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus é que tem seno no meio. Então, o argumento do seno a menos 1 é um seno. O resultado é que é um ângulo. Ou então, você vai ver essa notação aqui, ó, que é a mesma coisa, né?
Arco de seno. O argumento de arco de seno é um seno. Certo? O resultado da operação é que é um ângulo. Arco cujo seno é um meio. O resultado é o ângulo de 30 graus. Então, às vezes, você vai ver a notação da esquerda, às vezes a notação da direita. Certo? Mas o resultado é o mesmo. O resultado é sempre um ângulo. E o argumento de um e de outro é sempre um seno. Isso que eu estou falando vale para o cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. O argumento desse cosseno a menos 1 é um cosseno. Se você colocar um meio aqui, quer dizer o quê? Qual o ângulo que o cosseno dá ao meio? O resultado é o ângulo de 60. Certo? Tangente a menos 1, o argumento é uma tangente. Se você colocar 1 aqui, qual o ângulo que a tangente dá a 1? O resultado é 45 graus. Certo? Então, esse argumento aqui, esse de cima, o argumento é um cosseno. De baixo, o argumento é uma tangente. Vamos terminar aqui com dois exemplozinhos. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, ó, triângulo retângulo, o cateto 2 e hipotenusa 5. 2 metros, 5 metros. Eu quero descobrir quem é esse ângulo θ. Observe que o cosseno do ângulo θ você descobre fácil, né? Cateto adjacente ao lado de θ dividido por hipotenusa, 2 sobre 5. 2 dividido por 5, certo? Então, cosseno de θ eu sei. Mas quem é o ângulo θ? Aí você faz cosseno a menos 1 de 2 sobre 5. Que ângulo tem esse cosseno? Certo? Que ângulo tem esse cosseno? 2 sobre 5. Aqui você vai precisar de uma calculadora científica. Você pode usar, por exemplo, o GeoGebra, ou GeoGebra online, né? Baixar o GeoGebra para o seu celular, ou usar o GeoGebra online. Você vai lá em funções, clica em cosseno a menos 1 e escreve 2 sobre 5. Você vai obter o ângulo de 66 graus, 66,42 graus. Ou então você vai lá no Google, escreve arco cosseno 2 sobre 5. Qual o ângulo que cosseno é 2 sobre 5? No Google você vai obter o resultado em radianos. 1,16 radianos, né? Então você pode fazer essa operação no Google, escrevendo no Google, né? Arco de cosseno, ou no GeoGebra, né? No GeoGebra você baixa para o seu celular, ou então o GeoGebra online, certo? No GeoGebra você vai achar o resultado o ângulo em graus, certo? Então, o que é que significa esse simbolismo aqui? Que ângulo tem o cosseno 2 sobre 5? O resultado é 66 graus ou 1,16 radianos, certo? Esse outro aqui, para terminar. Aqui eu tenho um ângulo retângulo, né? Cateto oposto ao ângulo θ é 1, cateto adjacente é 3. Não deu a hipotenusa, certo? Então, observe que eu acho tangente de θ fácil. Ó. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 dividido por 3. Eu quero descobrir quem é esse ângulo θ. Aí você faz, né? Tangente a menos 1 de 1/3. Esse simbolismo aqui quer dizer o quê? Qual é o ângulo que a tangente dá 1/3? Certo? Se você escrever no Google, arco cuja tangente é 1/3. Escreve no Google, vai aparecer 0,32 radianos. Certo? Se você for lá no GeoGebra, você vai lá em fx, ou seja, as funções, né? Escreve tangente a menos 1 e escreve 1/3. Vai aparecer 18,43 graus. Então, esse é o ângulo que a tangente dá 1/3. Aqui em graus e aqui em radianos. Ou seja, para encontrar o ângulo, quer nesse caso aqui ou nesse aqui, você vai precisar de uma calculadora científica, né? Certo? Aqui eu dou o cosseno e quero descobrir o ângulo. Eu preciso de uma calculadora para achar o cosseno a menos 1. Aqui eu dou a tangente e quero descobrir o ângulo θ. Então, eu vou precisar de uma calculadora científica para encontrar o ângulo θ, certo?